Bom, para começarmos então essa noite, trazendo o tema dessa noite, que é a voz do desânimo. A voz do desânimo. Já vimos várias vozes aí durante essas semanas que nós estamos trabalhando, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa voz, essa voz que, olha, pega muita gente, se não todo mundo, uma vez ou outra, né? Mas é uma voz tanto quanto as outras, uma voz perigosa, uma voz que realmente nós precisamos aprender a combatê-la, aprender a abafá-la, né, das nossas vidas, dos nossos ouvidos. Aprendemos como, né, conseguimos deixar de ouvi-la, deixar que ela cresça em nossas vidas e, de fato, estarmos sempre ouvindo a voz do Senhor. Uma coisa muito perigosa com relação à voz do desânimo, ou desânimo propriamente dito, é que ele mexe com as nossas convicções, né? Mexe com aquilo que nós, com as nossas convicções mesmo, com aquilo que nós, como nós pensamos, como nós agimos, como nós trabalhamos. Então, é uma voz perigosa, porque quando as nossas convicções se alteram, quando algo mexe com as nossas convicções, muda o nosso senso de realidade. O nosso senso de realidade muda. E se tem uma coisa que Deus não quer, é que isso aconteça. Que o nosso senso de realidade se altere. Porque a gente começa a pensar da forma errada e, consequentemente, age da forma errada. Então, Deus, como a própria palavra diz, Deus quer sempre trabalhar com a verdade e Ele quer sempre que nós estejamos muito sóbrios com relação às coisas, com relação às circunstâncias, com relação às coisas. Quando algo mexe com as nossas convicções, a tendência de nós tomarmos decisões erradas, pensarmos errado e tomarmos decisões erradas, agirmos errado, é muito grande. Por isso é tão perigoso que a voz do desânimo consiga afetar as nossas vidas. Nós temos personagens bíblicos que passaram por esses problemas, né? Alguns que eu vou citar hoje, e temos dentro deles alguns que passaram aí por esse problema do desânimo, né? De ouvir a voz do desânimo. E eu não estou falando de pessoas fracas, não, estou falando de gente forte, né? Gente ali que era muito firme, muito bem conceituada, vamos dizer assim, como pessoas cristãs, como pessoas de fé, né? Pessoas de oração, pessoas firmes com Deus, mas que acabaram aí sofrendo com esse problema. E isso nos demonstra uma coisa, demonstra que nós estamos vulneráveis ao desânimo, à voz do desânimo. Todos nós, né? Ninguém está imune, né, a essa voz, ninguém está imune ao desânimo, como também não está imune a nada, né? Como a gente já trabalhou, tanto na série anterior, que nós trabalhamos a armadura de Deus, porque é tão importante, né, nós estarmos preparados, né, bem equipados, porque nós estamos vulneráveis às coisas que podem acontecer. Por isso nós precisamos tanto tomar cuidado. E o primeiro que eu quero citar é Jó. E lá mesmo no livro de Jó, no capítulo 4, versículos 2 a 5, nós já vamos ver uma situação aqui com Jó. Jó, capítulo 4, versículos 2 a 5, diz assim: Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir, mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência ao ser atingido, você fica apavorado. Então a gente vê aqui uma situação onde Jó está totalmente desanimado. Jó totalmente desanimado. E nessa situação de desânimo de Jó, ele é então contestado, ele é ali provado. Eu tenho certeza que você, como cristão, como cristã,
eu tenho certeza que você já deve ter passado por algo semelhante, né? Por quê? Um exemplo, né, prático para nós. Nós falamos da nossa fé, falamos do nosso Deus, falamos das nossas certezas, das nossas convicções. Só que quando acontece alguma coisa ruim com a gente, e a gente desanima, a gente fica desanimado, as pessoas contestam isso. Fala, ué, mas você não é uma pessoa de fé? Você não é uma pessoa que crê? Como que agora você está desse jeito? Né? E é o que está acontecendo com Jó aqui nesses versículos. Né? Um dos amigos de Jó está contestando Jó. Falei, peraí, Jó, você era o cara que animava os outros. Você era a pessoa que aconselhava aqueles que estavam desanimados, aqueles que estavam abatidos. E agora? Agora que o problema é com você, você está aí completamente apavorado, desanimado, abatido? E agora? Como é que fica, né? Acontece que agora o problema é com Jó. O problema agora é com Jó. E vem uma verdade para as nossas vidas, já vamos colocar aqui a primeira verdade da palavra de hoje. Se nós não vivermos plenamente a palavra de Deus, se nós não vivermos plenamente a palavra de Deus, quando acontece com a gente um problema, e geralmente um problema que a gente mesmo prega a respeito dele, né? Quando a gente fala assim, não fica assim não, Deus está com você, Deus vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, porque a gente sempre prega isso para as outras pessoas, né? Agora, se a gente não vive plenamente a palavra de Deus, quando o problema acontece na nossa vida, aí a gente percebe que a palavra, ela não tem o mesmo efeito em nós do que tem nos outros. A palavra, ela não tem, a gente começa a perceber que a palavra não tem o mesmo efeito em nós do que tem nos outros, quando a gente não vive plenamente a palavra de Deus. Você pode perceber, quando alguém está passando por uma situação, você fala com uma convicção tão grande para aquela pessoa, não, a palavra diz isso, isso e isso, confia. E para você está tão convicto, você está tão convicta disso, que você fala com fé e com certeza para a pessoa. Só que quando acontece com você, o problema acontece com você, a mesma palavra de Deus que deveria servir para você, como serve para o outro quando você fala, muitas vezes parece que ela não tem o mesmo efeito em você, em nós mesmos. E aí vem uma pergunta, aí vem uma grande pergunta que cada um de nós precisamos responder para nós mesmos, né? Qual que é a pergunta? A palavra de Deus, ela fala mais alto em você ou nos outros? A palavra de Deus, ela fala mais alta em você ou nos outros? Dentro do que eu falei, quando nós falamos da palavra de Deus para alguém, nós cremos plenamente no poder da palavra. Agora, quando a coisa acontece com a gente, será que ela tem o mesmo efeito em nós do que tem quando nós falamos ela para alguém? Então vem essa pergunta para cada um de nós. A palavra de Deus, ela fala mais alto em você ou nos outros? Entenda. A palavra de Deus, ela precisa primeiro falar mais alto em você. Precisa primeiro falar mais alto em você. Porque por mais que você tenha convicção de falar para os outros, não existe forma melhor das pessoas crerem naquilo que você diz do que quando elas veem você vivendo aquilo que você prega, aquilo que você fala. As nossas ações falam muito mais forte do que as nossas palavras. Então as pessoas vão crer muito mais naquilo que você diz quando você demonstra com a sua vida, quando você demonstra com as suas atitudes.
E ali Jó foi questionado exatamente por isso. Porque o amigo aqui de Jó que está questionando ele está dizendo: Jó, você era o cara que aconselhava todo mundo que estava em situações como você está agora, triste, abatido, desanimado. E você já animou muita gente, você já aconselhou muita gente, você já levantou muita gente. Ele cita aqui no texto. E agora que é você aí, você não está tendo paciência, você não quer ouvir ninguém. Você não quer ouvir ninguém agora. Cadê a força das palavras que você mesmo citava? Cadê a força das palavras que você acreditava? É muito forte isso. Porque o nosso testemunho, ele fala mais alto do que as nossas palavras. As pessoas podem até acreditar no que nós falamos, mas quando elas veem, olham para nós e veem nós vivendo a palavra, aí elas acreditam 100% naquilo que nós dizemos. Porque nós estamos provando o que nós falamos com as nossas atitudes, com as nossas ações. Elias também é um exemplo disso. Quando ele foi proferir, né, quando ele foi falar a palavra às outras pessoas, ele tinha uma convicção, uma autoridade tremenda. Quando ele falava com os outros, o profeta Elias, né? Quando ele falava com os outros, ele tinha uma convicção, uma autoridade tremenda, muito grande. Mas quando ele foi experimentar do remédio, vamos dizer assim, a palavra parecia não ter o mesmo efeito para ele. Parecia que não tinha mais o mesmo efeito para ele. Deixa eu ler um texto e aí eu faço um pouquinho do contexto aqui. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim: Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Presta atenção, Elias tinha enfrentado os profetas de Baal e de Azera. Ele tinha enfrentado tanto os profetas de Baal quanto os profetas de Azera. A Bíblia fala que haviam 450 profetas de Baal mais 400 de Azera. Ou seja, Elias enfrentou 850 profetas. 850 profetas Elias enfrentou. E ele enfrentou sem medo nenhum. Se você olhar, ler um pouco antes, né, do que o texto que eu acabei de ler, se você olhar, você vai ver que Elias está enfrentando eles e com total autoridade, sem nenhum receio. E ele enfrenta eles e manda fogo descer do céu, e o fogo desce do céu, consome o altar. E aí, vendo que ele venceu, o povo todo voltou a se prostrar diante de Deus, o povo que já estava totalmente caído em idolatria, né? O povo todo voltou a se prostrar diante do Senhor, diante de Deus, diante do nosso único Deus, né? Voltaram a se prostrar diante de Deus. E Elias está lá, firmão, forte, todo corajoso, e ele pega e manda matar os 850 profetas. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Ele manda matar todo mundo. E matam todo mundo. Olha que cara firme, que cara forte, que cara de fé, 100% centrado naquilo que ele estava fazendo, Elias. Só que o que acontece? Depois disso, Elias recebe uma ameaça de Jezabel, a mulher do rei. Quando ela era idólatra, né? E foi ela mesma que fez todo esse trabalho na terra de Israel, de trazer os profetas de Baal, de Azera para lá, e ela era responsável por tudo isso. Quando ela descobriu o que Elias fez, ela mandou um recado, mandou uma ameaça. E então Elias, aquele cara todo corajoso, ficou com medo. Aquele cara todo corajoso
ficou com medo. O cara que enfrentou os profetas de Baal e de Azera, matou todos eles, que viu fogo descer do céu, o cara que viu todo o povo se prostrando novamente diante de Deus, ficou com medo. Desanimou, ele desanimou e ele fugiu. Desanimou e fugiu. E em que nós percebemos algo de semelhante entre Jó e Elias é que quando nós perdemos algo ou estamos prestes a perder algo que nós damos muito valor, nós desanimamos. Perceberam? A gente consegue perceber, a gente consegue notar isso. Quando nós estamos prestes a perder algo que é valioso para nós, ou quando nós perdemos algo que é valioso para nós, vem o desânimo. O desânimo vem. Jó, nós sabemos que ele perdeu muitas coisas, e Elias aqui está prestes a, dentro do pensamento dele, ele está prestes a perder a sua vida. Então a gente consegue fazer essa associação. Quando nós perdemos algo, estamos prestes a perder algo importante para nós, nós desanimamos. E nós vamos observar algo importante, que eu já vou soltar um spoiler aqui logo de cara, que é o seguinte: tanto para Jó quanto para Elias, Deus mostrou que o que eles consideravam importantes não era o que é importante de verdade. E que sim, Deus, o próprio Deus e a presença de Deus e a voz de Deus eram a coisa mais importante que eles não poderiam perder. Tanto é que se a gente pegar a história de Jó e principalmente o desfecho de Jó, o final, o que Jó vai dizer? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho um relacionamento mais próximo, eu te ouço de verdade, eu te vejo. Né? Essa questão de Jó falar, agora os meus olhos te veem, não era literal, né? Mas era uma figura de linguagem. O que Jó estava querendo dizer é, agora eu te ouço de verdade. Voz de Deus, a voz do Senhor. Então, Senhor, eu tinha uma confiança e a minha confiança estava em Deus e nas coisas que eu tinha. Quando eu perdi as coisas que eu tinha, veio o desânimo. Mas o Senhor veio e eu entendi que o Senhor é a coisa mais importante que existe para a minha vida. Agora o desânimo foi embora, porque eu voltei a te ouvir. Eu parei de ouvir a voz do desânimo e voltei a te ouvir. Com Elias, o trabalho foi igual. O trabalho foi igual e nós vamos ver isso também. Então, como eu tinha falado, o desânimo muitas vezes ele vem quando nós estamos prestes a perder algo importante, algo precioso para nós, ou quando nós perdemos algo que nós consideramos precioso. Né? E não só Jó, como Elias, mas como alguém que eu sempre gosto de citar em todas as minhas mensagens, Jesus, né? Jesus desanimou, pastor? Não, não desanimou, mas ele foi pressionado a desanimar. Jesus também foi pressionado a desanimar. E como nós sempre aprendemos aqui todas as semanas, nós aprendemos a respeito da voz mundana, dessas vozes do mundo, mas aprendemos como combatê-las e como abafá-las. E Jesus é um exemplo de como nós podemos fazer isso. Ele nos ensinou como fazer isso, né? Jesus lá no Getsemane foi um dos momentos de maior angústia, né? Talvez o momento de maior angústia de Jesus, porque a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue, né? Saiu suor de sangue em Jesus, tamanha a angústia de Jesus, né? Tamanho o sofrimento que ele estava sentindo, prestes do que ele sabia já que iria acontecer com ele. Então Jesus ele foi pressionado a desanimar naquele momento, tanto é que lá o texto disse que a sua alma entristeceu-se até a morte. Sua alma entristeceu-se até a morte. Tamanha era a angústia, o sofrimento de Cristo ali no Getsemane. Mas Jesus não desanimou. Ele permaneceu forte. Por quê? Porque a voz de Deus falou mais alto do que a voz do desânimo. Presta atenção na oração que Jesus fez. Pai,
se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Jesus estava sendo pressionado. Tamanha era o sofrimento pelo qual ele sabia que iria passar. Então ele já estava sofrendo antes, porque ele já sabia pelo que ele ia ter que passar. E então a voz do desânimo ali, falando na cabeça de Jesus, tentando desanimá-lo. Mas Jesus não deu ouvidos à voz do desânimo, ele preferiu ouvir ao Senhor. Tanto é que ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sobretudo, seja feita a tua vontade. Sobretudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, a voz de Deus falando mais alto do que a voz do desânimo. A voz de Deus gritando mais alto e Jesus não deixando de ouvir a voz do Senhor. Pela voz do Senhor falando mais alto, Jesus permaneceu firme. Jesus permaneceu firme. Qual é uma tendência de quem começa a desanimar? Uma tendência de quem começa a desanimar é o isolamento. O isolamento. A gente pode chamar de uma característica, né? Ou de um sintoma. Acho que sintoma é uma palavra melhor. Um sintoma de quem está desanimado ou quem está desanimando é o isolamento. A pessoa, ela começa a se isolar. Ela começa a se isolar. Por quê? Porque o desânimo sugere o isolamento. A voz do desânimo, quando ela começa a conseguir ganhar o seu ouvido, ela já começa a sugerir para você: se isole, se isole. O desânimo sugere o isolamento. Por quê? Porque ele sabe que a pessoa que começa a se isolar começa a desanimar ainda mais. Ela sabe que é uma consequência, que quem está desanimado automaticamente se isolando começa a desanimar ainda mais. Então a voz do desânimo grita no ouvido da pessoa: se isole, se isole. O isolamento é um sintoma do desânimo e ele precisa ser tratado. Como qualquer sintoma de qualquer doença, ele precisa ser tratado. Não se isole. E eu vou mostrar para você como é perigoso o isolamento mediante ao desânimo. Muito perigoso, aliás. Voltando para Elias, em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, a parte B, diz assim: se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Bom, Elias, como eu disse para vocês, ele ficou com medo, ele desanimou e ele fugiu. Fugiu porque estava com medo de morrer. E fugindo, ele foi desanimando. Ele foi desanimando. Só que Elias tinha um moço, a Bíblia chama de moço, era um ajudante, um secretário, vamos dizer assim. Elias tinha um ajudante, vou chamar ele de ajudante, que eu acho que é mais fácil. Um discípulo, né? Elias tinha um discípulo, um ajudante dele que caminhava com ele, ia com ele em todos os lugares, ajudava ele, enfim, aprendia com ele. Só que conforme ele estava fugindo, conforme ele estava saindo, né, de lá, chegando ali, como a gente viu, chegando em Berseba, ele dispensou o ajudante, falou: você fica aí, agora eu vou sozinho. O sintoma do desânimo, o isolamento. Ele podia ter levado o ajudante junto com ele, o moço dele junto com ele, o discípulo dele, mas ele preferiu dispensar ele e ficar sozinho. Preferiu ficar sozinho. É muito perigoso isso, muito perigoso. No momento que nós mais precisamos da companhia de alguém, nós nos isolamos. No momento que nós mais precisamos da companhia de alguém, nós nos isolamos. Um dos problemas é o seguinte: a gente não considerar que essa pessoa possa nos ajudar. E eu vou mostrar isso para você. Um dos motivos de nós nos isolarmos é porque a gente olha para a pessoa que está próximo de nós e nós pensamos assim: essa pessoa não pode me ajudar.
Então, já que ela não pode me ajudar, já que ela não pode fazer diferença para mim, então eu prefiro ficar sozinho do que ficar na companhia dela. Isso é a voz do desânimo falando mentiras no seu ouvido, dizendo: ninguém pode te ajudar, é melhor você ficar sozinho. Você pode se ajudar melhor sozinho. Isso é uma mentira que o desânimo fala, que a voz do desânimo fala, porque sabe que se você ficar sozinho, é mais fácil de você continuar desanimando do que se tiver alguém com você. Cuidado, porque isso é uma armadilha do inimigo. Isso é uma armadilha do inimigo. No momento que nós mais precisamos de companhia, nós nos isolamos. Tome cuidado, tome cuidado. Quando você sentir o desânimo, não comece a se isolar. Não comece a se isolar, porque isso é uma armadilha. Provérbios capítulo 18, verso 1, Provérbios 18, 1 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O próprio Provérbios, né, palavras de sabedoria, já nos diz que o solitário, ou seja, aquele que busca ficar sozinho, se isolar, ele está buscando o próprio interesse. E nós podemos ver isso ali com Elias. Ele estava buscando o seu próprio interesse e por isso mesmo ele estava cada vez mais se isolando, né? Só que isso vai contra a verdadeira sabedoria. Porque, como eu disse lá no começo da ministração, o desânimo, ele tem uma arma, ele mexe com as nossas convicções. E as convicções de Elias já estavam mexidas. Ele já não estava pensando muito bem, porque ele já estava demonstrando esses sinais de desânimo, sinais depressivos. E lembra o que eu disse no comecinho da ministração? O desânimo mexe com as nossas convicções. E quando as nossas convicções estão alteradas, altera a nossa forma de pensar e altera a nossa forma de agir. Nós pensamos errado e agimos errado, assim como Elias está mostrando para nós. Nós precisamos nos lembrar que a unidade traz força. Unidade traz força. Mas pastor, mas eu tenho certeza que fulano não pode me ajudar. Deixa eu te falar. O simples fato de você estar com alguém já te ajuda. Já te ajuda. O que fala para você se isolar, que é melhor para você, é justamente o que está falando para você fazer o contrário. Está te induzindo, ou seja, já estamos dando ouvidos às vozes mundanas, como a voz do desânimo, tá bem? Mateus capítulo 26, versículo 40. Eu disse que eu ia mostrar que a unidade ajuda, que as pessoas, a companhia, né, muitas vezes pode nos ajudar e muito. E Mateus 26, 40 diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Jesus, né? Jesus falando ali com os discípulos. Ali eu voltei para Jesus no jardim do Getsemane. Jesus está orando ali no jardim do Getsemane e ele não está sozinho. Ele não está sozinho. E olha que coisa incrível, tá? Dentro daquilo que eu estava falando, que muitas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim: a gente não dá nada para a pessoa, essa que é a verdade. Muitas vezes nós não damos nada para a pessoa. Tantas pessoas que poderiam me ajudar, mas essas que estão próximas de mim, não, essas não podem me ajudar, né? Deixa eu mostrar para você que você está errado, que você está errada, tá? Aqui Jesus foi para o Getsemane e uma das coisas interessantes com relação a essa passagem do Getsemane é que Jesus chama os três, chama Pedro, Tiago e João e fala: vamos orar comigo. E chegando lá no Getsemane, ele fala: fiquem aqui orando, eu vou um pouco mais para frente, mas fiquem aqui comigo. E então ele quer companhia, Jesus quer companhia. Jesus não quer ficar sozinho. Entende? Jesus está angustiado. Não vou dizer que ele está desanimado, não, Jesus não desanimou, mas com certeza a voz do desânimo estava ali de todo jeito tentando fazer ele desanimar.
E Jesus, sabendo das fraquezas humanas, e ele era humano, né, era homem, sabendo das fraquezas humanas, ele sabia como se guardar, como se preparar para que não permitisse que as outras vozes crescessem mais do que a voz de Deus, do que a voz do Pai para ele. Jesus chama os 3 discípulos e fala: não me deixem sozinho. E Jesus vai lá e depois de orar, ele vai lá e fala com os 3 e diz: vocês estão dormindo? A primeira vez eles estão lá dormindo, acorda eles e fala: fiquem orando, fiquem comigo. Fiquem comigo, fiquem acordados comigo. E Jesus volta lá a orar. Quando Jesus volta ali com os 3, eles estão dormindo de novo. E ele acorda eles de novo. Não durmam, fiquem comigo. Ou seja, Jesus estava vendo e estava tentando mostrar para eles a necessidade de alguém que está angustiado, de alguém que está triste, de alguém que sabe que está prestes a perder algo. Jesus sabia que ia morrer no dia seguinte. Jesus sabia que ia morrer no dia seguinte, ele sabia que seria preso, ele sabia que ia sofrer todo tipo de humilhação. Ou seja, lembra que eu disse? Quando alguém perde algo precioso, ou está prestes a perder algo precioso, a pessoa tende a desanimar. Jesus sabia que ele poderia, tinha uma tendência humana de desanimar. Então ele se precaviu e ele disse: não vou ficar sozinho. Aí eu pergunto para vocês, qual é a possibilidade de 3 caras esquisitos, Pedro, Tiago e João? 3 caras incultos, 3 caras meio esquisito, né? Se a gente pegar os 3, né, a gente vai ver que a Bíblia ali cita, Pedro era meio imperativo, João era meio bipolar, né? Tiago também tinha seus defeitos. Então, qual era a chance desses 3 caras ajudarem o Filho de Deus dentro de um quadro de angústia, dentro de um quadro que poderia desenvolver um desânimo? Qual seria? Responde para mim. Qual seria a chance desses 3 caras ajudarem ele? Nenhuma. Jesus era o mestre. Jesus era o mestre. Então, só ele, né, poderia ajudar os 3, com certeza, mas como esses 3 desqualificados poderiam ajudar Jesus? Percebe? Aqui cai todo e qualquer tipo de preconceito nosso com relação às outras pessoas. Se nós olharmos, né, a nível de sabedoria e de qualquer outra coisa, nível de qualquer outra coisa, Jesus estava em escala altíssima, perto de Pedro, Tiago e João. Em qualquer nível de qualquer coisa, Jesus era infinitamente maior do que os 3. Mas Jesus entendeu que os 3 poderiam ajudá-lo, não deixando ele sozinho. Jesus não iria se isolar em um momento de tristeza, em um momento de angústia, porque ele sabia o risco, ficando sozinho, de desanimar. Ele sabia que o ser humano não pode se isolar, porque ele tem uma tendência maior a desanimar e a cair, as suas convicções serem mexidas, distorcidas, e então seus pensamentos serem distorcidos e, consequentemente, as suas ações serem distorcidas. Percebe como é uma armadilha? O isolamento, e como Jesus sabia muito bem disso e soube muito bem como trabalhar isso. Reação em cadeia. Reação em cadeia. Qual é a reação? Vem o desânimo. O desânimo nos leva ao isolamento. O isolamento nos leva à autocomiseração. O isolamento nos leva à autocomiseração. O que é isso? A autocomiseração, pastor? É a compaixão de si mesmo, é o tal do coitadinho, sabe? É o tal do coitadinho. Eu olho para mim e eu tenho pena de mim, eu tenho dozinha de mim, que nos leva ao vitimismo. Eu sou uma vítima, eu sou um pobre coitado, uma pobre coitadinha,
que nos leva a culpar os outros, culpar terceiros. É uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia. Vem o desânimo, me leva ao isolamento, que me leva à autocomiseração, ou seja, coitadinho, a autocompaixão, né? Eu não mereço estar passando por isso, coitado de mim, que me leva ao vitimismo, né? O mundo está conspirando contra mim, que me leva a culpar os outros. Você pode reparar, toda pessoa que se isola depois culpa os outros de ter ficado sozinho. Já repararam? Toda pessoa que se isola, depois ela começa a culpar os outros dela ter ficado sozinha. É uma reação em cadeia, porque a convicção da pessoa já está mexida. A própria pessoa se isolou. Só que nessa reação em cadeia, ela começa a se vitimizar, ela começa a se colocar como a coitadinha da história e então começa a culpar todo mundo por tudo que acontece. E no fim das contas, ela é a vítima e todos são culpados. Por quê? Suas convicções já foram mexidas, sua percepção já não é mais a mesma. Né? E a gente vai ver isso com Elias. Por quê? Porque o que Elias fala para Deus? Elias fala assim para Deus: só fiquei eu. Não foi isso que Elias falou para Deus? Quando Deus foi falar com Elias? Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Porque Elias fugiu, né? O que você está fazendo aqui, Elias? O que Elias responde para Deus? Só fiquei eu, Deus. Só fiquei eu. Pobre coitado. Autocomiseração. Está com compaixão dele mesmo. Pode ver essa reação em cadeia que eu coloquei para vocês. Tudo isso aparece com Elias. Tudo isso aparece com Elias. Veio o desânimo e ele se isolou. Depois ele começou a ter compaixão de si mesmo. E, por consequência, ele começou a se vitimizar e começou a culpar os outros. Tudo isso aconteceu com Elias nessa passagem. Tudo isso. Agora nós precisamos entender o quê? Como foi esse processo para a gente entender como Deus age, como Deus trabalha e como Deus quer agir nas nossas vidas. 1 Reis capítulo 19, versículo 9, a parte C. Diz assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus falando com Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias tinha fugido e nesse momento, ele estava dentro da caverna. Se enfiou numa caverna, num buraco. Está lá enfiado num buraco. As palavras de Deus são, presta atenção, Deus sabia tudo o que tinha acontecido. Que ele tinha sido ameaçado de morte, que ele tinha desanimado, que ele tinha fugido, que ele estava triste, angustiado. Deus sabia de tudo isso. Presta atenção. Quem está tristinho, quem está desanimado, tudo que a pessoa quer é o quê? Pode falar para mim. Tudo que a pessoa quer é que alguém chegue para ela e fale: oh, meu Deus, o que você está fazendo aí, tristinho, tristinho? Eu vim aqui para te abraçar, para te acolher. Vem aqui, coitadinho, coitadinha. Vem aqui, eu te abraço, né? Eu te acolho, né? Tudo que a pessoa quer é isso. Tudo que Elias queria era isso de Deus. Queria que Deus chegasse para ele: ô, meu coitadinho, você estava todo, né, fazendo o meu trabalho, firme e forte, e aí você foi ameaçado. Ô, dozinha, vem aqui. Papai do céu te pega no colo e cuida de você, né? Não! Deus vira para Elias e fala: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Leva uma bronca. Elias leva uma bronca. Por quê? O desânimo nos leva a mudar as nossas convicções, nos faz pensar errado e agir errado. Quem pensa errado, quem ouve a voz errada, vai para o lugar errado. Elias estava no lugar errado. Por quê? Porque ele ouviu a voz errada. Ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz do desânimo. E quem ouve a voz errada vai parar no lugar errado. Quem ouve a voz, presta atenção, marca, escreve isso, tá? E assina assim, Pastor Snar Wesley, tá? Quem ouve a voz errada vai parar no lugar errado. Elias até ouviu a voz de Deus. É importante a gente fazer isso. Ah, pastor, mas eu estou indo na igreja, eu estou ouvindo Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou ouvindo Deus. Sim, e Elias também, percebeu? Elias também estava ouvindo Deus. Eles conversaram ali. Só que a voz de Deus estava mais baixa que a voz do desânimo.
Lembram? Desde o começo eu estou falando sobre isso. Desde a primeira parte eu estou falando sobre isso. Que muitas vezes nós podemos estar ouvindo a voz de Deus e ouvindo as outras vozes. Qual está falando mais alto? Porque aqui Elias estava ouvindo Deus. Só que a voz do desânimo estava falando mais alto. E eu provo para você. 1 Reis capítulo 19, versículo 10. Diz assim. Ele respondeu. Elias respondendo para Deus, tá? Deus perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias vai responder. Elias respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Gente, o que tem nessa fala de Elias? Eu falo para você o que tem nessa fala de Elias. Tem desânimo, tem isolamento, tem autocomiseração, tem vitimismo e tem culpar os terceiros, culpar os outros. Tudo o que eu falei, a reação em cadeia do desânimo, tudo está nessa fala de Elias. As percepções de Elias estão completamente distorcidas. Por quê? Porque ele, apesar de ouvir a Deus ainda está ouvindo a Deus, mas a voz do desânimo está falando mais alto. A voz do desânimo está falando mais alto. Elias começou a lançar sobre Deus toda a sua autocompaixão, todo o seu vitimismo, toda a sua angústia, o seu desânimo. Só que o que acontece? Deus não entra. Gente, eu já disse isso várias vezes e vou repetir. Deus não entra em joguinhos emocionais. Deus não entra em joguinhos emocionais. Deus é muito reto, muito direto aos seus objetivos. Isso não significa que Deus não entenda a sua dor. Só que Deus é objetivo em fazer a correção, em mudar a realidade, aquela realidade. O que Deus queria ali era mudar novamente a realidade de Elias. E ele sabia que entrar no joguinho de Elias não ia mudar a realidade dele. Ele tinha que fazer Elias voltar à realidade de Deus. Então Deus jamais entraria no jogo de Elias, naquilo que Elias estava tentando levar a Deus. Deus não entra em joguinhos emocionais. Pelo contrário, presta atenção, Deus não responde Elias. Elias falou, tadinho de mim, só fiquei eu, não sei o que e tal. Deus não dá a mínima importância para o que Elias falou. Mas isso não significa que Elias não seja importante, porque Deus está ali com ele. Ou seja, Deus nos acha importante. Nós somos importantes para Ele. Mas os nossos sentimentos, muitas vezes, os nossos joguinhos emocionais com Deus, Deus não dá a mínima para isso. Ele se importa conosco. E Ele se importa tanto conosco que Ele não permite que a gente continue fazendo as coisas da forma errada. E o que Deus fala para Elias? Elias, saia daí. Ao invés de responder Elias a tudo aquilo que Elias falou, Deus vira para Elias e fala, saia daí. Ou seja, você precisa sair desse ambiente, você precisa sair desse lugar que você se colocou. Você está no lugar errado. Então, a primeira coisa que você vai fazer, Elias, sair do lugar errado. Saia daí. Não adianta ouvir a voz de Deus e continuarmos tendo as mesmas atitudes. Não adianta. Ao ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos mudar as nossas atitudes. E ali Elias com Deus foi assim. Por quê? Quando Deus pergunta a primeira vez, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias dá todo esse discursinho que eu falei. Depois, Deus pergunta de novo para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias repete tudo o discurso de novo. Elias repete todo esse discurso de novo. Ou seja, Elias está ouvindo Deus, mas não está mudando as suas atitudes. Ele
ele está tentando fazer Deus entrar no jogo dele. Só que isso não acontece com Deus, gente. Pode acontecer com a gente, com pessoas, né? Muitas vezes a gente acaba caindo na conversa dos outros e entrando no joguinho dos outros. Eu, graças a Deus, já aprendi bastante com isso. Ainda preciso aprender muito. Mas já caí muito em joguinhos desse jeito, aí, joguinhos emocionais. Graças a Deus estou aprendendo bastante com isso. Aprendi bastante com Elias, né? A não fazer o que Elias está fazendo. Aprendi com Deus, é lógico, né? Deus não permite que Elias coloque ele dentro do seu jogo. Ele fala, não vou entrar no teu jogo. Não vou entrar na caverna. Você vai sair da caverna. Me ouça, Elias. Comece mudando as suas atitudes. Comece agora mudando as suas atitudes. Saia daí. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, né? Diz assim, então foi-lhe dito, sai daí e fique diante do Senhor no monte. Olha que interessante. Elias, sai da caverna, sai daí e vem diante do Senhor no monte. Olha, a primeira coisa que Deus quer fazer conosco é querer nos mostrar que por ouvirmos as vozes erradas, nós acabamos indo para os lugares errados. Então Elias foi parar dentro da caverna, né? Se tem um lugar que Deus não quer nenhum dos seus filhos, é dentro de uma caverna. Porque caverna lembra o quê? Escuro, solidão, isolamento, né? Caverna vai nos lembrar isso. Então Deus não quer. A primeira coisa que Deus quer fazer é sai do lugar errado que você está. Elias, sai daí e vem para a minha presença, no monte, lugar mais alto. Vem para o monte, Elias, no lugar mais alto. É representativo, tá, gente? Não é que a gente vai começar a subir no monte para orar, igual tem gente que faz, não. Tá? É ir para a presença de Deus. Então, o monte é o lugar mais alto, ou seja, é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é estar no lugar mais alto. É sair de dentro da nossa caverna, de dentro do nosso buraco e irmos para a presença de Deus, assim como Abacuque também nos ensina. Abacuque 3,19 diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ou seja, me faz andar nos lugares altos. O Senhor quer nos levar para os lugares altos, ou seja, aonde Ele está, aonde nós estamos na presença dEle, aonde nós podemos ouvi-lo e vê-lo, tá? Então nós devemos viver acima das circunstâncias. Elias queria viver dentro da circunstância, dentro da caverna, dentro da circunstância. E Deus fala assim, não, primeiro você vai sair de onde você está. Primeira atitude, Elias, bora lá, eu estou esperando atitude de você. E Deus está falando isso pra gente também. Eu estou esperando atitude de você. Começa saindo do lugar que você está. Porque você se enfiou dentro de uma caverna e eu não mandei você ir para aí. E não adianta, gente, falar, mas Deus, é por causa de fulano, é por causa de fulano, é por causa da situação que eu estou vivendo. Olha, tadinho de mim, eu vou para a igreja, eu oro. Na minha casa só sobrou eu, igual Elias falou, né? Só fiquei eu. Gente, tudo isso é joguinho emocional. Deus não cai nessa. Não adianta. O que Ele quer é mudança em você. E Ele vai começar dizendo, saia de onde você se enfiou. Sai dessa caverna que você se enfiou. Porque aí dentro eu não vou entrar na caverna com você. Eu não vou ir aí. Então você saia e venha para a minha presença. Aqui eu vou dizer o que você tem que fazer. Entendeu? Lembrando, Deus conhece a tua dor, Ele reconhece a sua dor, até porque Ele está com você a todo momento, Ele estava com Elias. Mas para mudar a perspectiva de Elias, Ele precisava tirar Elias de onde ele se enfiou. Então Ele diz, levanta essa cabeça, sai do buraco e vem para o monte. Levanta essa cabeça, sai do buraco e vem para o monte. Porque aqui no monte, você só vai escutar eu. Aí dentro da caverna, eu estou falando, você está me ouvindo, mas você está ouvindo também, e mais alto ainda, a voz do desânimo que está aí dentro com você.
Então eu estou te tirando de perto dela para que você só ouça a minha voz. Para que você só ouça a minha voz. E algo muito interessante com relação à voz de Deus é o que nós vamos ver agora. É o simples e extraordinário de Deus. Simples e extraordinário. Outra coisa que as pessoas erram muito quando buscam Deus, tá? 1 Reis 19, do 11 ao 13, diz assim: Então foi-lhe dito, sai daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Nós temos uma tendência a esperar Deus falando de forma espetacular. Eu estou numa situação tão ruim, tão braba, pastor. Só que eu sei que Deus vai vir de um jeito assim, assim, assim. E a gente fica criando expectativas extraordinárias de Deus agir. E aqui Deus mostra para Elias exatamente o contrário. Exatamente o contrário Deus mostra para Elias. Elias não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo, foi no sussurro, num vento suave, num vento suave. Nós muitas vezes criamos essas expectativas de um agir extraordinário de Deus, quando Deus muitas vezes quer agir de forma simples. Extraordinariamente simples. Percebam, não foi o vento forte que mudou a vida de Elias. Não foi o terremoto que mudou a vida de Elias. Não foi o fogo que mudou a vida de Elias. Foi a voz suave de Deus sussurrando ao seu ouvido. Esse foi o ponto de mudança na vida de Elias. Muitas pessoas não aproveitam o mover de Deus. Muitas pessoas não aproveitam o mover de Deus porque não creem na ação simples de Deus. Deus age, na maioria das vezes, de formas simples. Não deixam de ser extraordinárias, mas são simples. E por não verem, por não perceberem essas formas simples, muitas pessoas deixam de receber e ver o mover de Deus. É como a história daquela mulher que estava acontecendo uma enchente e ela subiu no telhado da casa dela e começou a orar, orou para Deus: Deus, venha me salvar. E a água já está batendo no telhado da casa dela. Deus, venha me salvar. E ela tinha tanta fé que ela falou: nossa, Deus vai vir de uma forma extraordinária me salvar. De repente passou um homem com um barquinho e falou: vem cá, eu te tiro daí, te levo para um lugar seguro. Não, vem cá, eu te ajudo. Não, eu já orei, Deus vai vir me salvar. Tem certeza? Vem comigo. Não, tá bom. Ele foi embora. Depois passou um barco de bombeiro. Falou: vem cá, nós vamos te tirar daí. Ela: não, pode ir embora. Não, vem cá, nós viemos te resgatar. Não, pode ir embora. Deus vai vir me salvar. Depois veio um helicóptero de resgate. Desceu a escadinha. Falou: vem cá, nós viemos te salvar. Não, pode ir embora que Deus vem me salvar. E eles foram embora. A água subiu e ela morreu. Chegando no céu, ela encontrou Deus e virou para Deus e falou: Senhor, eu morri.
E Deus olhou para ela e falou assim: filha, o que você está fazendo aqui? Aqui é o melhor lugar, com certeza, mas não estava na tua hora. Então, Senhor, mas eu orei. Eu orei e eu tinha certeza que o Senhor ia me resgatar, mas o Senhor não foi. Ele, como não? Eu fui 3 vezes. Eu fui 3 vezes te resgatar. Fui com um barquinho. Fui com um barco maior. Fui com um helicóptero. Eu fui 3 vezes. Eu atendi sua oração 3 vezes. Mas você não me viu. Você não me ouviu. Que eu estava lá para te resgatar. Muitas pessoas querem criar a sua forma de Deus agir. E acabam não vendo Deus já agindo. Deus já mostrando a salvação. Deus já mostrando como livrá-las da situação que elas estão. Elias também podia ter resolvido o seu problema de uma forma mais simples se ele não tivesse dispensado o seu ajudante. Talvez o seu próprio ajudante tivesse ajudado ele a sair daquela. Tivesse falado com ele, dito: Elias, eu sempre vi você corajoso, forte, firme, com fé. Imagina tantas coisas que aquele rapaz já tinha vivido com Elias. Ele com certeza poderia ter ajudado Elias. Se Elias não tivesse dispensado ele. Elias procurou o jeito mais difícil. E muitas pessoas também acabam procurando o jeito mais difícil. Porque simplesmente não estão ouvindo a voz de Deus. Estão permitindo que outras vozes, como a voz do desânimo, falem mais alto às suas vidas. Ouça a voz mansa de Deus, irmãos. Irmãs, ouça a voz mansa de Deus. Na simplicidade do agir de Deus. E abafe a voz do desânimo na sua vida. Amém? Vamos